Quando finalmente consegui as chaves do meu primeiro apartamento, senti como se tivesse cruzado uma nova fronteira na vida. Era um espaço pequeno, mas inteiramente meu, um refúgio onde eu poderia experimentar a liberdade de maneira plena. O prédio não era luxuoso, mas tinha um charme discreto e bem cuidado. Meu lar ficava no terceiro andar, e a varanda, embora modesta, era suficiente para abrigar uma cadeira e uma mesinha. Ali, eu podia tomar meu café da manhã enquanto observava o movimento tranquilo da rua. Havia, porém, um detalhe peculiar. Minha varanda e a do apartamento ao lado não eram completamente separadas. Entre elas, havia uma divisória baixa com um vão aberto de cerca de 60 centímetros, suficiente para alguém atravessar, caso quisesse. Durante o primeiro ano, isso nunca foi um problema. Minha vizinha era uma mulher idosa e reservada. Trocávamos cumprimentos cordiais de vez em quando, mas ela parecia tão indiferente à proximidade física quanto eu. Aquele espaço entre nossas varandas funcionava quase como uma barreira invisível, intocada e respeitada. Tudo começou a mudar no segundo ano em que morei ali. A senhora se mudou e o apartamento ao lado permaneceu vazio por algumas semanas. Foi então que ele apareceu. Conheci o novo morador em um dia comum no estacionamento. Eu estava voltando do trabalho exausta quando vi um caminhão de mudança ocupando metade da minha vaga. Um homem alto, magro, com cabelo raspado e olhos penetrantes, descarregava caixas junto com uma mulher que imaginei ser sua parceira. Quando saí do carro, eles pararam de conversar e me encararam. "Olá, tudo bem?" perguntei, tentando ser educada. Ele sorriu largamente e se apresentou como André. Parecia simpático à primeira vista, mas algo em seu olhar me deixou desconfortável. No elevador, ele me seguiu carregando algumas caixas. "Obrigado por segurar a porta", disse ele, antes que as portas se fechassem. A mulher entrou em silêncio, sem me dirigir uma palavra sequer. Já André, por outro lado, começou a puxar conversa como se fôssemos velhos conhecidos. Perguntou sobre o bairro, o prédio e até sobre o meu trabalho. Achei estranho, mas concluí que ele estava apenas tentando se adaptar ao novo ambiente. As semanas seguintes, no entanto, revelaram um lado diferente de André. Ele começou a me chamar pelo apelido de Senhorita, como se fosse uma tentativa de ser cortês, mas que soava mais invasivo do que gentil. Uma noite, eu estava assistindo a um filme com meu namorado quando ouvimos barulhos vindos do apartamento ao lado. Primeiro, pareceu que algo pesado havia caído no chão. Depois, gritos abafados ecoaram pelo corredor. Achamos que era apenas mais uma briga de casal, algo comum nos dias de hoje. Meu namorado, curioso, foi até a varanda e gritou: "Está tudo bem aí?" Alguns segundos depois, a porta do vizinho se abriu e a mulher apareceu com os olhos baixos. "Desculpem o barulho", murmurou ela, antes de desaparecer novamente. Decidimos não nos intrometer, mas algo naquela cena me deixou inquieta. Naquela mesma noite, acordei assustada por volta das 2 horas da madrugada, com gritos ainda mais altos. Meu coração disparou. Quis ligar para a polícia, mas hesitei, temendo parecer exagerada. Convenci a mim mesma de que era apenas mais uma discussão banal. Na semana seguinte, estava lendo na varanda, tentando relaxar após um longo dia de trabalho, quando senti um toque repentino no meu ombro. Quase dei um pulo. Era André que havia atravessado o vão entre nossas varandas sem aviso. "Oi, desculpa te assustar", disse ele com um sorriso forçado. "Só queria conversar um instante." Tentei manter a calma, mas algo dentro de mim gritava que aquela situação era errada. Ele começou a falar sobre seu aniversário e, de repente, perguntou se eu sabia onde ele poderia encontrar maconha. Respondi que não fazia ideia e tentei encerrar a conversa rapidamente, mas ele não parecia disposto a ir embora. Então, com um tom casual, confessou que havia arranhado meu carro na noite anterior. Contou isso como se fosse uma piada, rindo baixinho, e sugeriu que eu passasse meu número para resolver o problema pelo seguro.
Recusei imediatamente, dizendo que ele poderia deixar uma nota com as informações na minha porta. Saí dali o mais rápido possível, sentindo um frio na espinha. Algumas noites depois, eu estava sozinha assistindo a um filme quando ouvi batidas fortes na porta. Meu gato, que estava dormindo tranquilamente no sofá, acordou assustado e correu para se esconder debaixo da cama. Fui até o olho mágico e vi 2 policiais do lado de fora. Abri a porta confusa e um deles explicou: "Senhora, precisamos entrar. É sobre o seu vizinho." Deixei-os passar, ainda sem entender o que estava acontecendo. Eles me contaram que André havia agredido sua parceira gravemente, deixando-a internada em estado grave. Ele estava armado e trancado no apartamento, e a única maneira de acessá-lo era pela minha varanda. Enquanto os policiais tentavam negociar com ele, eu me tranquei no quarto, ouvindo gritos e sons de objetos sendo destruídos. Após quase 2 horas de tensão, eles finalmente conseguiram prendê-lo. Achei que o pesadelo havia acabado, mas me enganei. André voltou algumas semanas depois. Eu o vi no estacionamento tentando me alcançar enquanto eu entrava no elevador. Consegui escapar dele, mas o medo me acompanhou pelo resto do dia. Naquela noite ele bateu à minha porta. Quando abri, ele começou a implorar por ajuda. Disse que eu deveria testemunhar a favor dele no julgamento, alegando que eu poderia atestar seu bom caráter. Chegou a oferecer uma quantia generosa, R$ 5.000, para me convencer. Recusei firmemente e fechei a porta na cara dele. Na véspera do julgamento, cheguei em casa e percebi algo estranho. Meu gato estava agitado, com a cauda eriçada. E ao olhar pela cortina, vi uma nota colada do lado de fora da porta de vidro. Nela estava escrito: "Conto com você." Peguei meu gato, tranquei todas as portas e fui para a casa da minha mãe. Liguei para a polícia, mas como sempre, eles não fizeram nada. Algumas semanas depois, vi uma mulher limpando o apartamento ao lado. André havia ido embora, ou pelo menos era o que parecia. Com o tempo, novos vizinhos se mudaram e a vida aparentemente voltou ao normal. No entanto, a sensação de perigo nunca me abandonou por completo. Até hoje, evito abrir as cortinas da varanda e me pego olhando por cima do ombro, como se esperasse que algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Essa experiência me ensinou uma lição valiosa: nunca ignore os sinais de alerta. Se posso dar um conselho, é este: preste atenção nas pessoas ao seu redor. O perigo pode estar mais próximo do que você imagina. Meu nome é Gabriel e a história que vou compartilhar aqui não é fruto da imaginação, mas um relato real, vivido por minha mãe, Mariana, durante os anos 90. Naquela época, morávamos em uma pequena comunidade na Vila Isabel, cercada por casas simples e pessoas que conheciam umas às outras pelo nome. Era um lugar onde as tardes eram preenchidas com risadas de crianças e conversas entre vizinhos sentados nas calçadas. Meus pais, Sérgio e Mariana, tinham uma relação harmoniosa com todos ao redor. Meu irmão mais novo, Lucas, ainda era uma criança naquela época, mas mesmo assim carrega memórias vívidas daquele período. Entre os moradores havia um homem chamado Otávio. À primeira vista, ele parecia ser alguém inofensivo, sempre sorridente, brincalhão e pronto para puxar assunto. No entanto, por trás dessa fachada amigável, escondia-se uma realidade sombria. Dentro das paredes de sua casa, gritos ecoavam frequentemente. Sua esposa, Juliana, era vítima constante de abuso físico e emocional. Os vizinhos podiam ouvir os insultos e os sons de agressões vindos da residência que ficava bem à frente da nossa. Juliana, grávida pela 4ª vez, dependia financeiramente de Otávio, que trabalhava como zelador em um edifício próximo. Ele sustentava a família, mas também aterrorizava sua mulher e seus 3 filhos, 2 meninos e uma menina.
Um dos momentos mais angustiantes que minha mãe presenciou ocorreu quando Juliana, já no 7º mês de gestação, foi brutalmente atacada por Otávio. Ela tentou escapar pulando uma janela baixa, mas caiu e se machucou gravemente. Mesmo assim, preferiu enfrentar a dor física a permanecer sob o mesmo teto que ele. Juliana vivia em constante estado de exaustão emocional, sendo internada várias vezes por problemas de saúde causados pelo estresse extremo. Embora todos na vila soubessem do que estava acontecendo, o medo de Otávio impedia qualquer intervenção efetiva. Ele era intimidador e suas ameaças silenciosas pairavam sobre todos nós. Até que certa noite o caos atingiu seu ponto máximo. Juliana conseguiu fugir para nossa casa após uma vizinha corajosa intervir para contê-lo durante uma das crises violentas. Foi a primeira vez que ela decidiu romper o ciclo de terror. A separação trouxe alívio temporário para a comunidade. Otávio mudou-se para o prédio onde trabalhava e, por algum tempo, a tranquilidade voltou a reinar. Sem os gritos e brigas diárias, parecia que a vida estava retornando ao normal. Contudo, a presença opressiva de Otávio ainda pairava sobre todos, mesmo à distância. Minha mãe, sempre atenta aos detalhes, percebeu que Juliana estava tentando reconstruir sua vida. Ela começou a sair mais, a socializar e até conheceu um homem chamado Rafael. Ele parecia genuinamente interessado em ajudá-la e logo tornou-se uma figura constante em sua rotina. As crianças finalmente começaram a experimentar um pouco de felicidade. No entanto, ninguém sabia, nem Juliana, que Rafael era primo de Otávio. Em uma comunidade onde rumores circulavam rapidamente, essa conexão chegou aos ouvidos de Otávio, alimentando ainda mais sua ira. Para piorar, uma vizinha invejosa espalhou falsos boatos de que Rafael maltratava os filhos de Juliana. Essa mentira acendeu um pavio curto na mente instável de Otávio, que passou a planejar sua vingança. Ele começou a perseguir Juliana e Rafael, enviando mensagens ameaçadoras e ligando para outros moradores. Quando aparecia na vila, fazia questão de deixar claro que não aceitaria humilhações. Prometia vingança pública, dizendo coisas como Rafael vai pagar com sangue e Juliana vai se arrepender disso. Minha mãe lembra-se de uma noite em que ela, meu pai e Otávio estavam em um bar local. Bêbado, ele confessou os planos detalhados de como pretendia acabar com Rafael. A tensão crescente culminou em um dia sufocante de calor. Otávio surgiu na vila cambaleante, empunhando uma faca longa e afiada. Ele caminhou diretamente até a casa de Juliana, gritando: "Rafael, sai agora! Hoje você morre!" Minha mãe observava tudo de dentro de casa, paralisada de medo. Rafael, tentando evitar o confronto, hesitou antes de aparecer, mas acabou saindo. Tentou acalmá-lo, pedindo que largasse a arma. "Podemos resolver isso sem violência", disse Rafael, mantendo a voz firme. Mas Otávio não estava disposto a negociar. Correu em sua direção, determinado a feri-lo. Rafael tentou desviar, mas escorregou no chão molhado e caiu. Otávio aproveitou a oportunidade para atacá-lo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Jonas, um vizinho conhecido por sua paciência e calma, apareceu com uma arma nas mãos. "Otávio, pare agora", ordenou. Ignorando o aviso, Otávio avançou novamente. Jonas disparou. O primeiro tiro atingiu Otávio em cheio, derrubando-o imediatamente. Mesmo assim, Jonas continuou atirando, garantindo que ele não levantaria novamente. Minha mãe ficou imóvel, assistindo à cena horrorizada. Os moradores saíram de suas casas, chocados. A filha mais velha de Otávio chegou nesse momento e testemunhou o corpo do pai estendido no chão, chorando desconsoladamente. O corpo permaneceu ali até a chegada da polícia e da imprensa. Nos dias seguintes, a atmosfera na vila era pesada, carregada de silêncio e reflexão. Juliana, apesar do trauma, sobreviveu e cuidou de Rafael, que se recuperou dos ferimentos. A comunidade nunca mais foi a mesma.
Minha mãe costuma dizer que aquele episódio foi a experiência mais assustadora de sua vida. Não porque envolvesse fantasmas ou fenômenos sobrenaturais, mas porque revelou a capacidade humana de causar tanto sofrimento. Hoje, ao refletir sobre esses eventos, sinto um misto de admiração e respeito pela força de Juliana. Ela viveu uma situação tão perigosa e, ainda assim, encontrou maneiras de seguir em frente. Essa história me ensinou que a verdadeira resistência não está apenas em sobreviver fisicamente, mas em superar os traumas emocionais. Meu nome é Roberta e a história que vou compartilhar é uma daquelas memórias que marcam a vida de alguém para sempre. Eu tinha cerca de 9 anos na época e vivia em um bairro onde todos se conheciam pelo nome. Era um lugar simples, onde as crianças brincavam nas ruas até o anoitecer. Os vizinhos trocavam favores e as portas das casas raramente ficavam trancadas. Parecia um pedaço do paraíso, um refúgio, onde confiança e união eram valores inabaláveis. No entanto, foi justamente nesse cenário aparentemente seguro que algo inesperado aconteceu. Algo que mudou minha visão sobre segurança e confiança para sempre. Minha melhor amiga na época era Clarice. Ela morava a poucas casas da minha e éramos inseparáveis. Fazíamos tudo juntas, brincávamos de esconde-esconde, inventávamos histórias mirabolantes e passávamos tardes inteiras explorando o bairro. Mas houve uma sexta-feira em particular que nunca saiu da minha mente. Clarice estava com febre e precisou ficar em casa sozinha, enquanto sua mãe trabalhava meio período. Para mim, à primeira vista, parecia apenas mais um dia tranquilo. O bairro era calmo, afinal, e ninguém jamais imaginaria que algo pudesse dar errado. Mas havia uma figura peculiar que chamava a atenção em nossa rua. Um homem chamado Francisco. Ele morava em frente à casa de Clarice, junto com seus pais e um irmão mais velho. Francisco tinha 20 e poucos anos e passava praticamente todo o tempo dentro de casa. Ele sofria de uma deficiência mental que o mantinha distante do mundo exterior. Alto e magro, ele costumava ficar sentado na frente da casa, sorrindo para os vizinhos e acenando para quem passasse. Todos o consideravam inofensivo, inclusive eu. Até aquele dia. Clarice me contou depois que acordou por volta das 10 horas da manhã, ainda sonolenta por causa da febre. Quando olhou pelo olho mágico da porta, viu Francisco parado ali, com seu sorriso habitual. No entanto, algo em seu olhar parecia diferente, como se carregasse uma intenção oculta. Ele disse que sabia que ela estava sozinha e que queria ajudar a cuidar da casa. Clarice agradeceu educadamente, mas fechou a porta rapidamente, achando aquela visita estranha. Voltou para a cama, tentando ignorar o incômodo que crescia dentro dela. Porém, o verdadeiro pesadelo começou algumas horas depois. Clarice estava descansando quando ouviu barulhos vindos da cozinha. Todas as portas estavam trancadas, exceto a da garagem, que permanecia entreaberta para permitir a entrada do gato da família. Mesmo assim, ela não conseguia entender como alguém poderia ter entrado. Os sons de passos no andar de baixo confirmaram suas piores suspeitas. Havia alguém dentro de casa. Seu coração começou a bater descontroladamente. Sem pensar duas vezes, ela correu para o banheiro do quarto da mãe e trancou a porta. Só então percebeu que o banheiro não tinha tranca. Desesperada, saiu correndo novamente e se escondeu no closet, encolhida entre pilhas de roupas. Ela me disse que ficou lá, imóvel, segurando a respiração enquanto os passos subiam as escadas lentamente. Cada som ecoava como um trovão em sua mente. Finalmente, a porta do quarto se abriu. Francisco entrou, segurando uma faca de cozinha. O sorriso, que antes parecia inofensivo, havia desaparecido, substituído por uma expressão de raiva que ela nunca imaginou ver nele. Ele murmurava consigo mesmo, como se travasse uma conversa interna. Algumas palavras escapavam,
frias e assustadoras. Eu sei que você está aqui, não pode se esconder. Naquele momento, Clarice sentiu que o medo tomava conta de cada célula de seu corpo. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto, mas ela se forçou a permanecer em completo silêncio. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Francisco foi até o banheiro e abriu a porta com força, procurando por ela. Quando percebeu que não havia ninguém lá, soltou grunhidos de frustração como um animal enjaulado. Então ele parou bem em frente ao closet. Clarice achou que era o fim. Ele segurou a maçaneta por alguns segundos, que pareceram intermináveis. Ela começou a rezar baixinho, pedindo para que algo milagroso acontecesse. Foi quando um barulho de carro passando pela rua chamou a atenção de Francisco. Ele largou a maçaneta e foi até a janela, distraído. Clarice aproveitou a oportunidade para se encolher ainda mais no fundo do closet, tentando se camuflar entre as roupas penduradas. Ele ficou parado por um tempo, olhando para fora, mas logo voltou a andar pelo quarto, parecendo confuso e perdido em pensamentos. Clarice não fazia ideia de quanto tempo havia se passado, mas finalmente ouviu os passos dele descendo as escadas. Mesmo assim, ela não ousou sair do esconderijo. Continuou ali, tremendo e rezando para que ele fosse embora de vez. Depois de alguns minutos angustiantes, ela ouviu a porta da frente bater. O som ecoou pela casa, deixando-a em completo silêncio. Clarice continuou escondida, incapaz de se mover. O medo de que Francisco ainda estivesse lá, aguardando pacientemente, a paralisava. Ela ouvia o som do próprio coração batendo forte, tentando se convencer de que era seguro sair. Finalmente, ouviu o barulho de uma chave girando na fechadura. Era sua mãe, chegando em casa. Clarice saiu correndo do closet, desceu as escadas aos tropeços e se jogou nos braços da mãe, chorando desesperadamente. Tudo o que conseguia dizer era: "Ele estava aqui, ele estava aqui." A mãe de Clarice tentou acalmá-la enquanto chamava a polícia. Quando os oficiais chegaram, revistaram a casa e encontraram a faca exatamente como Clarice havia descrito. A polícia foi até a casa de Francisco confrontá-lo e seus pais ficaram chocados ao ouvir a história. Eles juraram que ele era incapaz de machucar alguém, que nunca havia demonstrado sinais de violência. Mas as evidências eram claras e os vizinhos começaram a questionar a segurança do bairro. Apesar disso, nada foi resolvido. Francisco não foi preso, e o caso foi arquivado como mais uma dessas histórias que as pessoas preferem esquecer. Anos depois, Clarice e eu fomos morar juntas durante a faculdade. Ela nunca mais falou sobre aquele dia, mas os reflexos do trauma estavam presentes em tudo o que ela fazia. Trancava todas as portas e janelas obsessivamente, mesmo quando estávamos no 10º andar de um prédio com segurança reforçada. Checava as fechaduras várias vezes antes de dormir e instalou uma tranca extra na porta do quarto. Qualquer barulho estranho durante a noite a deixava em estado de alerta, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Eu sabia que aquilo era resultado do que ela havia passado na infância, mas ela nunca me contou todos os detalhes. A experiência havia deixado marcas profundas que ela carregava em silêncio. Com o tempo, descobrimos que os pais de Francisco o enviaram para morar com parentes em outra cidade. Ele desapareceu de nossas vidas, mas o impacto de suas ações permaneceu. O bairro nunca mais foi o mesmo. As pessoas começaram a trancar suas portas, a olhar uns para os outros com desconfiança. Aquele sentimento de segurança irrestrita havia desaparecido para sempre. Eu penso nisso frequentemente. Como alguém que parecia tão inofensivo pôde se transformar no centro de um pesadelo. E como podemos realmente saber o que se esconde por trás de um sorriso? Essa história não tem fantasmas, nem criaturas sobrenaturais. Mas, para Clarice, foi suficiente para mudar sua vida para sempre. E se você me perguntar, também mudou a minha. Depois daquele dia,
Aprendi que o perigo nem sempre vem de onde esperamos e que a confiança, por mais valiosa que seja, deve ser equilibrada com cautela. Porque desde então, eu nunca mais consegui deixar uma porta destrancada sem sentir um frio na espinha. Desde pequeno, sempre fui uma criança que gostava de explorar o mundo por conta própria. Aos 13 anos, já me considerava praticamente independente. Tinha um grupo de amigos que morava em um bairro próximo ao meu, e eu costumava visitá-los com frequência. Para chegar lá, atravessava uma trilha cercada por árvores. Era um caminho tranquilo que levava cerca de 10 minutos para ser percorrido, e para mim parecia uma aventura a cada passo. Lembro-me de um dia específico, como se fosse ontem. Eu estava indo para a casa do Gabriel, meu melhor amigo, onde tínhamos combinado de jogar videogame a noite inteira. Coloquei minha mochila nas costas e saí de casa, como fazia tantas outras vezes. Quando entrei na trilha, o sol já começava a se esconder no horizonte, mas ainda havia luz suficiente para enxergar tudo ao redor. O som dos pássaros e o cheiro fresco das folhas molhadas criavam uma atmosfera quase mágica. Era um lugar tão familiar para mim que eu poderia descrever cada curva e detalhe de olhos fechados. Ao sair da trilha, entrei na rua do bairro do Gabriel, sentindo-me seguro e despreocupado. Foi então que algo chamou minha atenção. Uma van cinza, velha e com adesivos desbotados, estava parada em um canto discreto. Dentro dela, 2 homens estavam sentados. Um deles ajustava o retrovisor, enquanto o outro, no banco do passageiro, me encarava fixamente. Não consigo explicar exatamente o que senti, mas algo no olhar deles fez meu estômago revirar. Eles não estavam fazendo nada de errado, mas aquele jeito de me observar, como se estivessem analisando cada movimento meu, deixou-me desconfortável. Tentei ignorar aquela sensação estranha e segui em frente, acelerando o passo. Mas, quando olhei por cima do ombro alguns segundos depois, percebi que a van tinha começado a se mover lentamente. Meu coração disparou. No início, tentei me convencer de que era apenas coincidência. Talvez eles estivessem saindo dali por acaso. Porém, toda vez que eu olhava para trás, a van continuava ali, seguindo-me em um ritmo lento demais para ser normal. Minha mente começou a entrar em alerta máximo. Não havia ninguém nas ruas, e a única coisa que conseguia pensar era: preciso correr. E foi exatamente o que fiz. Saí em disparada, tentando controlar minha respiração apesar da asma que começava a apertar meu peito. Dobrei a primeira esquina que vi, rezando para despistar a van. Não ousei olhar para trás, só conseguia pensar em chegar à casa do Gabriel. Quando finalmente avistei o portão da casa dele, já estava quase sem ar, mas forcei meu corpo a dar o último esforço. Bati na porta freneticamente, gritando por ajuda. O pai do Gabriel atendeu, confuso, e perguntou o que estava acontecendo. Eu mal conseguia falar, ofegante, mas apontei para a rua e disse que alguém estava me seguindo. Ele olhou para fora, mas a van já havia desaparecido. Você anda vendo muitos filmes de suspense, hein? Ele brincou, rindo. Mas eu sabia que o que tinha visto era real. Aquilo não era paranoia. Aqueles homens estavam atrás de mim. Nos dias seguintes, aquela cena não saía da minha cabeça. Sempre que lembrava da van, sentia um frio na espinha. Com o tempo, porém, comecei a me convencer de que talvez tivesse exagerado na interpretação. Até que poucos dias depois, lá estava eu novamente, mochila nas costas, indo para a casa do Gabriel. Era início dos anos 2000 e celulares ainda eram raridade, então não havia como pedir ajuda instantaneamente. A trilha continuava igual, tranquila e familiar, mas algo dentro de mim parecia diferente. Quando saí da vegetação e entrei na rua do bairro, meu coração quase parou. Lá estava ela, a mesma van cinza parada no mesmo lugar. O vidro do motorista estava abaixado e o homem que eu tinha visto antes estava lá, com os olhos fixos em mim. No banco do passageiro, o outro sujeito também me encarava.
Era como se eles estivessem esperando por mim. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não havia mais espaço para dúvidas. Aquilo não era coincidência. Eles sabiam que eu passaria por ali. Fiquei paralisado por um instante, mas logo percebi que voltar pela trilha seria arriscado demais. Então, sem hesitar, comecei a andar rápido, tentando parecer calmo. Por dentro, porém, meu corpo gritava para que eu corresse. Foi quando ouvi o motor da van ligando. Ela começou a se mover devagar, acompanhando meu ritmo. Meu coração parecia prestes a explodir. Sabia que, se não agisse rápido, eles me alcançariam. Sem pensar duas vezes, disparei em uma corrida desesperada, mesmo sentindo meus pulmões queimarem por causa da asma. Olhei para trás e vi que a van tinha acelerado. Eles estavam mais determinados dessa vez. Foi então que ouvi a porta do passageiro se abrir. Um dos homens desceu e começou a correr atrás de mim. Ele era grande, robusto e sua força parecia inabalável. Eu sabia que minha única chance era ser mais rápido. Estava quase chegando à Rua do Gabriel, mas podia sentir que ele estava se aproximando rapidamente. Não havia margem para erro. Em um momento de desespero, tirei minha mochila das costas e a joguei no chão, bem na direção dele. Foi como se o tempo tivesse parado por um segundo. A mochila acertou suas pernas, fazendo-o tropeçar e cambalear. Isso me deu a vantagem de que precisava. Corri com todas as minhas forças e finalmente cheguei à casa do Gabriel. Comecei a bater na porta com urgência, gritando por socorro. O pai do Gabriel atendeu e dessa vez pude ver em seu rosto que ele acreditava em mim. Contei, entre soluços, o que tinha acontecido. Ele saiu correndo para a rua, mas a van já havia sumido novamente. Peguei minha mochila, que ele recuperou, mas não consegui parar de tremer. Agora eu tinha certeza absoluta. Eles estavam realmente atrás de mim. Os dias seguintes foram angustiantes. Eu evitava passar pela trilha, mas não podia simplesmente ficar trancado em casa. A cada esquina, sentia como se aqueles homens estivessem me observando, esperando o momento certo para tentar de novo. Meu pai começou a me levar de carro para a casa do Gabriel, e minha mãe insistia que eu deveria evitar andar sozinho. Mas no fundo, eu sabia que eles não entendiam completamente o perigo que eu havia enfrentado. A confirmação veio semanas depois, quando meus pais receberam uma carta do departamento de polícia local. Minha mãe franziu a testa ao abrir o envelope, confusa com o conteúdo. Dentro havia um aviso detalhado sobre um agressor sexual que havia fugido da prisão e estava na nossa região. Quando minha mãe mostrou, minhas pernas fraquejaram. Era ele, o motorista da van. Aquele olhar penetrante que parecia capaz de perfurar minha alma. Havia outra foto, que era o cúmplice que tinha saído da van para me perseguir. Meu pai ficou pálido ao ver as imagens. Ele olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de preocupação, culpa e medo. Pela primeira vez, eles entenderam que o que eu vivi não era fruto da minha imaginação. Aqueles homens não eram apenas estranhos, eram predadores, e eu tinha escapado por pouco. Depois daquele dia, minha vida mudou completamente. Passei a olhar para os cantos das ruas como se alguém estivesse sempre me observando. Era como se minha mente tivesse aprendido a desconfiar de tudo e todos. Meus pais também ficaram mais vigilantes, sempre querendo saber onde eu estava, com quem e a que horas voltaria. Mas o que mais me marcou foi o olhar daqueles homens. Até hoje, consigo visualizar claramente como eles me encaravam, como se eu fosse um alvo, algo que eles estavam determinados a capturar. Essa memória ficou gravada em mim e provavelmente nunca vai embora. Por outro lado, essa experiência me ensinou algo valioso, a importância de confiar nos meus instintos. Naquela primeira vez, eu senti que algo estava errado, mas hesitei em agir imediatamente. Se eu não tivesse corrido quando o perigo se tornou evidente, talvez estivesse contando uma história muito diferente agora.
O mais surpreendente é que, depois de tudo, não me sinto derrotado ou fraco. Sobrevivi, reagi, fiz o que precisava ser feito. Essa experiência me mostrou que, mesmo nas situações mais assustadoras, encontramos forças que nem sabíamos que tínhamos. Hoje, quando compartilho essa história, vejo nos olhos das pessoas o mesmo reconhecimento que o pai do Gabriel teve naquela segunda vez. É o olhar de quem entende que o perigo pode estar mais perto do que imaginamos. O que quero que você leve dessa história é simples. Confie no seu instinto. Ele pode salvar sua vida. Não importa se alguém tentar minimizar seus receios ou te chamar de paranoico. Ouça o que seu corpo está dizendo. Às vezes, esse alerta interno é a única coisa que nos separa do perigo. Eu tinha apenas 9 anos quando tudo aconteceu, mas as memórias daquele dia ainda estão vívidas na minha mente como se fossem de ontem. Era uma tarde quente em uma cidadezinha tranquila no interior do Brasil, onde as ruas eram de terra batida e os vizinhos conheciam até os segredos que você nem sabia que tinha. Minha melhor amiga, Leandra, era 2 anos mais nova e minha companheira inseparável nas aventuras diárias. Passávamos horas correndo pelos quintais, escalando árvores e criando histórias fantásticas que só nós duas entendíamos. Mas aquela tarde específica marcou o início de algo que mudaria nossa inocência para sempre. Foi quando Dona Amélia, uma vizinha peculiar que vivia sozinha em uma casa antiga e escondida por muros altos, decidiu presentear Leandra com uma boneca de pano. À primeira vista, a boneca parecia simples, um rosto bordado com cuidado, vestido desbotado e cabelos feitos de lã. No entanto, seus olhos de acrílico brilhavam de uma forma estranha, como se estivessem sempre te observando, independentemente de onde você estivesse. Naquele momento, não dei muita importância. Leandra, por outro lado, ficou fascinada, abraçando a boneca como se fosse um tesouro inestimável. Mas nos dias seguintes, algo começou a mudar. Leandra não largava a boneca por nada. Levava-a para todos os lugares, à mesa durante as refeições, para a cama na hora de dormir e até mesmo ao banheiro. O comportamento dela também começou a se transformar. A menina doce e alegre que eu conhecia estava diferente. Irritadiça, distante e às vezes até agressiva. Quando sua mãe tentava tirar a boneca dela, Leandra gritava e chorava desesperadamente, como se estivesse sendo privada de algo vital para sua sobrevivência. E então vieram os pesadelos. Todas as noites ela acordava aos prantos, dizendo que via a boneca andando pelo quarto e sussurrando palavras incompreensíveis em seu ouvido. Sua mãe, preocupada, levou-a ao médico, mas ninguém conseguiu encontrar qualquer explicação lógica para o que estava acontecendo. Eu não entendia bem o que se passava, mas comecei a sentir um arrepio gelado toda vez que cruzava o olhar com aqueles olhos brilhantes da boneca. Era como se ela estivesse me observando também. Uma noite, a mãe de Leandra, Dona Lúcia, apareceu na minha casa visivelmente abalada, como se tivesse acabado de enfrentar algo sobrenatural. Minha mãe a convidou para sentar e ofereceu um copo d'água enquanto tentava acalmá-la. Foi então que Dona Lúcia revelou o motivo de sua angústia. Ela contou sobre um sonho terrível que havia tido. A boneca estava em pé ao lado da cama de Leandra, segurando-a pelo pescoço com força, como se quisesse sufocá-la. Acordou em pânico, decidida a se livrar daquela coisa o quanto antes. Eu ouvi tudo escondido atrás da porta com o coração acelerado, sem entender completamente o que estava acontecendo. Quando Dona Lúcia foi embora, fiquei acordada pensando no que ela faria. Mais tarde, pela janela, vi quando ela pegou a boneca dos braços de Leandra, que dormia profundamente, como se estivesse sob algum tipo de transe. Curiosa, resolvi segui-la até o quintal com minha mãe. Dona Lúcia colocou a boneca no chão e jogou álcool sobre ela, tentando incinerá-la.
As chamas subiram rapidamente, mas algo estranho aconteceu. A boneca não queimava. O fogo lambia o tecido, mas parecia incapaz de consumi-lo completamente. Era como se a boneca estivesse resistindo, zombando delas. Minha mãe ficou pálida. Eu senti um calafrio percorrer meu corpo, como se algo invisível estivesse ali, observando cada movimento nosso. Dona Lúcia começou a rezar baixinho e minha mãe logo se juntou a ela. As preces ecoaram no silêncio da noite, carregadas de medo e desespero. Depois de alguns minutos, elas jogaram mais álcool e acenderam outro fósforo. Dessa vez, o fogo pegou de verdade. As chamas engoliram a boneca, mas seus olhos de acrílico começaram a brilhar de maneira assustadora, como se estivessem ganhando vida. De repente, um grito ensurdecedor veio da casa de Dona Amélia, tão alto que ecoou por toda a rua. As luzes da casa se apagaram e um silêncio opressor tomou conta do ambiente. O fogo finalmente consumiu a boneca, mas os olhos permaneceram intactos, reluzindo no meio das cinzas. Dona Lúcia, tremendo, pegou uma pá e enterrou os olhos no fundo do quintal, como se estivesse selando algo maligno. Minha mãe continuou rezando, como se temesse que aquilo ainda não tivesse terminado. Enquanto eu observava aquele buraco recém-cavado, senti uma sensação estranha, como se algo ainda estivesse ali, observando, esperando. No dia seguinte, a vizinhança estava em polvorosa. Dona Amélia foi encontrada desmaiada na cozinha de sua casa, com os olhos arregalados e uma expressão de terror absoluto no rosto. Alguns disseram que ela estava doente, outros murmuravam que algo sombrio pairava sobre ela desde que entregara aquela boneca para Leandra. Poucos dias depois, ela se mudou sem dar explicações. Já Leandra começou a melhorar aos poucos. Nos primeiros dias, ainda teve febre e pesadelos ocasionais, mas logo voltou a ser a garotinha alegre e carinhosa de antes. Retomamos nossas brincadeiras no quintal, mas nunca mais falamos sobre a boneca. Era como se ambas soubéssemos que era melhor deixar o assunto enterrado. Até hoje, essa história me acompanha. Sempre que vejo alguém presenteando outra pessoa, especialmente uma criança, com algo que parece inofensivo, fico com um pé atrás. Minha mãe costumava dizer: nem tudo que parece bonito é seguro. Às vezes o mal entra na sua vida disfarçado de algo simples. E depois de tudo o que vivi, acredito nisso. Porque mesmo agora, às vezes acordo no meio da noite com a sensação de que aqueles olhos de acrílico ainda estão lá, brilhando no escuro, me observando em silêncio. Era uma manhã como tantas outras, mas com um clima estranho no ar, algo que não conseguia definir. Eu estava cursando o último ano do ensino médio e já sentia o peso de tudo ao meu redor. Geralmente, minha melhor amiga, Marta, me acompanhava até a escola. Mas naquele dia ela estava ocupada. Só descobriria mais tarde que tinha seus próprios problemas para lidar. Como ela não pôde me levar, decidi ir sozinha, caminhando até o ponto de ônibus localizado em um parque tranquilo próximo à minha casa. Embora parecesse seguro, nunca gostei daquela quietude excessiva. Sempre achei que silêncios prolongados escondiam algo por trás. Ao chegar lá, percebi que estava completamente sozinha. Normalmente, havia outras pessoas esperando, mas naquele momento eu era a única. Coloquei um dos fones de ouvido, mas deixei o outro de fora. Não sei explicar porquê, mas sempre tive o hábito de manter um dos ouvidos livres, como se fosse uma forma de permanecer conectada ao mundo ao meu redor. Enquanto aguardava, notei um carro escuro vindo devagar pela rua. Naquele instante, um arrepio percorreu minha espinha. Aquele tipo de sensação que te alerta para algo invisível, mas presente. Tentei disfarçar, agindo como se nada estivesse acontecendo, mas não consegui tirar os olhos do veículo. Algo definitivamente não estava certo. Passaram-se alguns minutos e o carro encostou perto de onde eu estava. 2 homens desceram.
Eram altos, robustos e tinham um ar intimidador. Meu coração começou a bater mais rápido, mas forcei-me a manter a calma. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para Marta, descrevendo onde eu estava e detalhando as características dos homens. Infelizmente, ela não respondeu. Então, mandei a mesma mensagem para minha irmã, que estava em casa, também sem resposta. Os dois começaram a caminhar em minha direção e eu me levantei, tentando aparentar confiança. Por dentro, no entanto, estava em pânico. Afastei-me discretamente, indo em direção à rua, torcendo para que o ônibus chegasse logo. Eles continuaram avançando lentamente, como se estivessem medindo até onde eu poderiam ir. Quando se aproximaram, um deles, que vou chamar de Homem 1, sorriu de maneira desconcertante. O outro, Homem 2, apenas me encarava, como se estivesse avaliando cada movimento meu. Homem 1 começou a puxar conversa, perguntando minha idade e se eu morava por ali. Respondi com gestos vagos, tentando evitar dar muitas informações. Foi então que ele começou a fazer perguntas ainda mais estranhas. Quis saber se eu consumia drogas e mencionou que eles tinham algumas coisas interessantes no carro. Meu corpo gelou. Homem 2, que até então estava calado, finalmente falou. Ele perguntou se eu sabia o que era mercado negro. Quando ouvi aquilo, foi como se o chão desaparecesse sob meus pés. Minha mente gritava, corra agora. Felizmente, vi o ônibus surgindo ao longe. Por sorte, ele virou a esquina e veio em minha direção. Assim que o ônibus chegou, os homens recuaram. Mas antes de irem embora, Homem 1 me entregou um cartão, dizendo que trabalhava em uma oficina mecânica e que poderia me ajudar com qualquer coisa que eu precisasse. Não queria aceitar, mas pensei que aquele número poderia ser uma prova importante, então guardei. Assim que entrei no ônibus, toda a tensão que havia me sustentado até ali desabou. Comecei a chorar compulsivamente, tremendo sem controle. Ao me sentar, tentei me recompor, mas era impossível. Sentia meu corpo inteiro vibrando, como se o perigo ainda estivesse ao meu lado. O motorista notou meu estado e perguntou se estava tudo bem. Balancei a cabeça, tentando não chamar atenção. Felizmente, o ônibus estava praticamente vazio naquela hora, o que me deu algum conforto. Depois de respirar fundo algumas vezes, contei ao motorista o que havia acontecido. Ele ficou sério e comentou que achava ter visto o carro preto parado perto do ponto. Achei que eram conhecidos seus, ele disse meio constrangido. Senti um frio na espinha só de imaginar como tudo poderia ter terminado se o ônibus não tivesse chegado a tempo. Ele pegou o rádio e avisou a central do transporte público sobre o ocorrido. Enquanto isso, eu permaneci em silêncio, olhando pela janela, como se esperasse que eles reaparecessem a qualquer momento. Ao chegarmos à escola, o motorista insistiu em me levar diretamente à diretoria. Eu estava tão abalada que mal conseguia falar. O diretor e o segurança me conduziram a uma sala e pediram que eu explicasse o que havia acontecido. Enquanto eu narrava os fatos, ainda chorando, percebi que eles pareciam céticos, como se duvidassem da veracidade da minha história. Foi então que me lembrei do cartão que o homem havia me dado. Tirei-o do bolso e entreguei ao diretor. Ele trocou um olhar preocupado com o segurança e disse: "Vamos ligar para esse número agora." O diretor pegou o telefone e colocou no viva-voz, fingindo uma conversa casual. Assim que o homem atendeu, reconheci imediatamente sua voz. Era Homem 1. Meu coração disparou e precisei me segurar na cadeira para não desmoronar novamente. O diretor fez perguntas sobre carros, simulando interesse em comprar algo. O homem tentou se fazer de desentendido no início, mas quando o diretor mencionou o cartão, ele desligou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi opressivo. O segurança e o diretor trocaram olhares, como se só então começassem a acreditar em mim. O segurança pegou o telefone e ligou para a polícia. "Isso é mais grave do que pensávamos", ele disse. Poucos minutos depois, 2 policiais chegaram à escola. Eles pediram que eu repetisse a história, dessa vez na frente de todos. Fiquei nervosa,
achando que estavam questionando minha versão, mas percebi que queriam confirmar cada detalhe. Um deles comentou que suspeitavam que aqueles homens estavam observando garotas no parque há algum tempo, aguardando uma oportunidade como aquela. Quando ouvi isso, senti como se o chão tivesse sumido novamente. O cartão era uma isca, uma armadilha cuidadosamente planejada para atrair vítimas. O policial olhou para mim e disse: "Você teve muita sorte." Se o ônibus não tivesse chegado, ele não precisou terminar a frase. Eu já sabia o que ele queria dizer. Os dias seguintes foram um pesadelo. Minha família ficou devastada ao saber do que havia acontecido. Minha mãe e meu irmão decidiram que eu nunca mais ficaria sozinha em situações vulneráveis. Eles passaram a me levar e buscar na escola. Apesar disso, eu ainda me sentia insegura, como se aqueles homens pudessem aparecer a qualquer momento. Uma semana depois, algo aconteceu que tornou minha história ainda mais assustadora. O diretor me chamou à sua sala durante o intervalo. Ao entrar, percebi que os mesmos policiais estavam lá. Eles tinham expressões sérias e pediram que eu me sentasse. Contaram que outra jovem de uma escola próxima quase havia sido sequestrada. 2 homens tentaram arrastá-la para um carro preto, mas outros estudantes intervieram a tempo. Minha respiração travou na hora. Os policiais acreditavam que eram os mesmos indivíduos que haviam me abordado no parque. Eles então colocaram algumas fotos sobre a mesa e pediram que eu identificasse os suspeitos. Olhar para aquelas imagens me fez reviver todo o medo daquele dia, mas sabia que precisava ajudar. Minhas mãos tremiam enquanto apontava para as fotos. São esses 2. Tenho certeza absoluta. Os policiais confirmaram que os homens já estavam sendo investigados havia meses e que provavelmente faziam parte de uma rede criminosa. Explicaram que o cartão era uma estratégia para atrair vítimas e que os criminosos costumavam monitorar locais específicos antes de agir. Aquilo me deixou ainda mais arrepiada. Eles estavam me observando há algum tempo. Depois de identificar os suspeitos, senti um misto de alívio e medo. Saber que estavam sendo investigados me deu alguma segurança, mas pensar que outra garota quase havia sido vítima me deixou horrorizada. Não conseguia parar de imaginar o que poderia ter acontecido se o ônibus não tivesse chegado a tempo, ou se eu tivesse respondido às perguntas deles de forma diferente. Minha família reforçou ainda mais os cuidados. Todos estavam mais atentos. Mesmo assim, eu ainda me sentia inquieta, olhando constantemente por cima do ombro, temendo que algo pudesse acontecer novamente. Com o tempo, percebi que compartilhar minha experiência com outras pessoas era uma forma de processar o que havia vivido e também de alertá-las. Contei minha história para colegas de classe, vizinhos e até professores. Sempre terminava dizendo: confie nos seus instintos. Se algo parecer errado, provavelmente está. Esse episódio me marcou profundamente, mas também me ensinou a ser mais cautelosa e a valorizar minha segurança. A prisão dos criminosos trouxe um pouco de paz, mas as lembranças daquele dia ainda me assombram. Sei que tive muita sorte e espero que minha história inspire outras pessoas a estarem sempre alertas. Hoje, olhando para trás, percebo que aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. Tudo mudou. Minha forma de enxergar o mundo, meu instinto e até minha confiança nas pessoas. Não que eu tenha me tornado desconfiada, mas aprendi a ouvir aquela voz interior que me alerta quando algo não está certo. Naquele dia, ela salvou minha vida. Os criminosos foram presos após o ataque a outra garota, e isso trouxe algum alívio. Saber que estavam fora das ruas me deu mais segurança, mas o medo de situações semelhantes nunca desapareceu por completo. Às vezes, sonho com aquele carro preto passando devagar, com as perguntas assustadoras que me fizeram e com o momento em que o ônibus apareceu, como se fosse um milagre enviado para me salvar.
Minha família nunca mais me deixou sozinha em momentos vulneráveis. E eu também nunca mais me coloquei em risco. Passei a compartilhar minha experiência com outras pessoas, especialmente meninas mais novas, para que elas também aprendam a confiar em seus instintos e estejam sempre atentas. O que mais me impactou foi perceber como situações aparentemente normais podem se transformar em um pesadelo em questão de segundos. Você pode estar em um lugar que parece seguro, em um dia comum, e de repente tudo muda. Por isso, sou grata pela sorte que tive e pelo apoio da minha família e amigos que estiveram ao meu lado. Essa experiência me deixou mais forte, mas também me mostrou que o mundo pode ser cruel e perigoso. É assustador pensar no que poderia ter acontecido, mas prefiro focar no que aprendi e em como cresci com isso. Acima de tudo, estou grata por estar viva para contar essa história. Agora, cada vez que vejo um carro preto passando devagar por mim, sinto um calafrio, mas também lembro que sou mais forte do que imaginava. No fim das contas, sobreviver é sobre isso. Estar sempre alerta e nunca subestimar o que sentimos.